Pessoal, quer aprender a usar Coordinator, como diminuir sua view controller e passar esse código de navegação entre telas para um novo design pattern? Coordinator é muito simples. Se quiser aprender, se ligue no vídeo. Continuando a nossa sequência de vídeos From MVC to VIPC, certo? Então, vídeo passado a gente falou de Clean Code. Fiz um live code mostrando a aplicação de Clean Code e vários princípios. Recomendo verem o último vídeo, muito bom. E hoje a gente vai focar em criar um coordinator. Hoje vai ser o vídeo mais rápido da nossa série. Para a nossa aplicação aqui vai ser muito simples. Então vamos lá. Só para falar um pouco de coordinator antes, né? Vou mandar alguns links aqui que eu acho interessante para quem quiser entender melhor. O Coordinator ele é um design pattern que é responsável por navegação entre telas, certo? Então num MVVM, por exemplo, ele se comunica com a ViewModel. Então é a ViewModel que guarda uma referência para esse Coordinator. E esse Coordinator ele precisa ter uma referência fraca para a View, porque a gente consegue apresentar uma nova tela através da função present, certo? Ou da função push da Navigation Controller. E essas duas funções, tanto a present quanto a push, a gente só consegue acessar através da referência da controller. Então seria algo do tipo controller.present. Então a gente precisa de uma referência da controller no coordinator para a gente conseguir fazer essa navegação. É interessante porque a gente mantém os fluxos independentes, a gente consegue ver bem na camada de coordinator quais telas são apresentadas a partir da tela atual. Fica mais fácil a manutenção para atualizar fluxo, para entender fluxo. A view controller fica menor, isso igual eu falei na aula de Clean Code. Quanto menor nossas classes, mais interessante. Aumenta a testabilidade, porque quanto menor nossas classes, mais testáveis elas ficam, né? Certo? Quanto maior, se a partir de uma classe você cria 5 classes com divisão de responsabilidades, a gente vai conseguir testar bem mais essas 5 classes do que se fosse apenas uma. Na verdade, uma classe a gente não consegue testar. Se a gente já tem duas, a gente já consegue, porém é um teste mais difícil. E evoluindo no seu aplicativo, lá na frente a gente consegue evoluir para uma estrutura de Deep Links. Se não sabem o que é, recomendo dar uma olhada também. Algo interessante. Mas ok, esse é o nosso desenho. Vou mostrar aqui, fazer um live code de como é que ficaria a aplicação desse conceito de coordinator, certo? Então vamos lá, pessoal. Hoje, falando desse design pattern que trabalha muito bem com o MVVM. Então a gente está fazendo a refatoração da tela inicial aqui do aplicativo. E essa tela inicial, quando você clica em uma célula, abre uma outra tela. Ou seja, tem navegação entre telas. Se tem navegação entre telas, dá para a gente usar um coordinator. Então vamos lá. Então reparem, pessoal, que aqui na minha View Controller, ela tem essas duas linhas que são responsáveis por apresentação de tela. Tem essa linha que é apresentação de erro. Não é bem uma navegação de tela, mas tem gente que gosta de colocar também apresentações de alertas no coordinator. Então vamos trabalhar com esses dois casos. Deixa eu só entender de onde que vem essa função. Vem de uma extension de YViewController. Tranquilo.
Galera, é muito simples. O coordinator, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um arquivo. Vai chamar home coordinator. Criar a classe. Eu preciso de uma instância de uma view controller, igual eu disse, certo? Que vai ser, essa home coordinator vai ter uma referência para home view controller. Porém, igual eu falei no segundo bate-papo nosso, a questão do memory leak. Como é uma comunicação para trás, certo? A view aponta para a view model, a view tem uma instância da view model, a view model tem uma instância do coordinator. Agora, essa comunicação para trás, fechando o ciclo, tem que ser weak. Ela tem que ser fraca, senão cria o problema de referência cíclica, certo? Então, já vou colocar aqui o weak var e opcional. Vou arrancar essa função daqui. Essa função é de apresentação. Coloco ela no coordinator. Beleza? E também vou tirar do alerta. Eu vou precisar alterar depois lá na viewModel, certo? Que a viewModel chama o delegate para... Né, chama a variável lá delegate que cai nessa função. A gente vai precisar dar uma manutenção lá no viewModel, mas a gente vai chegar lá. Então, meu coordinator ele vai ter uma função de navegação e uma função de alerta, certo? E como eu disse, como o coordinator não é do tipo iViewController, ele precisa de uma referência para controller. Então, o que eu vou fazer? Vou usar essa referência. Muito simples, certo? Ok. Meu coordinator está criado. Um breve comentário, pessoal. Em muitos lugares, utiliza uma estrutura de coordinator mais robusta, em que tem uma variável que chama child coordinators, que vai ser do tipo coordinator. Aí a gente tem que criar tipo um protocolo que chama coordinator. E vai colocar o comportamento básico de um coordinator, que vai ter uma função start, por exemplo, que é para iniciar a coordenação desse módulo, ou seja, a função start do home coordinator seria a função que criaria a home view controller. Mas esse padrão de coordinator, ele é o ideal, ele funciona muito bem, porém eles são já para aplicativos que já tem muitas telas, tem muita mudança entre telas, muita navegação, muitos fluxos para gerenciar. E aí ele nos dá mais possibilidades. Hoje eu vou focar no coordinator mais simples possível. Vou focar mais na ideia de diminuir a view controller, de criar uma outra classe com uma outra responsabilidade. Essa responsabilidade vai sair da view controller e vai ficar com essa nova classe. E isso na frente eu vou mostrar como que facilita nossos testes unitários. Então eu estou focando mais nos ganhos de clean code e de testabilidade ao criar esse coordinator do que propriamente navegação. Porque a nossa tela aqui, igual eu disse, ela apresenta só uma outra tela e mostra um alerta. Então está muito simples. Ok? Então criei o coordinator. Quem aponta para esse coordinator? Quem guarda uma referência para ele é a viewModel. Certo? Então vamos lá na nossa viewModel. Vou criar aqui, ó. Private let
sempre coordinator recebe home coordinator. Beleza. E aí, tem algum lugar que vai dar erro. Vamos ver onde que é. Eu vou ter que tirar... Lembra que eu removi uma função daqui, ó? Pois é, eu vou ter que tirar ela do protocolo, do delegate. E aí eu vou ter que corrigir lá na ViewModel. Então aqui, ó, estou na ViewModel. Se eu recebo um erro na hora de pegar os dados, eu tenho que mostrar esse erro. Só que ao invés de chamar o delegate agora, o que eu vou fazer? Vou chamar o coordinator. Porque a ViewModel chama as funções do coordinator. O coordinator vem, faz a lógica de apresentação, de navegação e chama a controller passando uma ação para ela fazer, certo? E tem um outro erro aqui, ó. No nosso objeto DataSource que a gente criou, quando a gente clica em um evento, certo? O que é clicar no evento? Criar em uma dessas células. Ele chamava a função que estava na ViewController. Só que agora ela não está mais na ViewController. Ela está lá no coordinator. Então, esse momento ele está na ViewController. Só que a ViewController ela não comunica com o coordinator, certo? Então, o que ela vai ter que fazer? A View vai ter que informar a ViewModel, para a ViewModel informar o coordinator, para o coordinator, por fim, usar a Navigation Controller da ViewController e apresentar essa nova tela. Parece que a gente deixou esse fluxo mais complexo, porque antes já estava chamando uma função diretamente na ViewController, só que não. Essa impressão ela pode estar acontecendo porque a gente só tem... O nosso coordinator está muito pequeno, está muito simples. Em coordinates do mundo real, tem várias telas que são apresentadas, tem lógicas de apresentação. Se tal condição apresentar a tela A, se não a tela B. Então, a nossa ViewController ela ficaria muito chata e muito complexa e de trabalhar com ela se a gente seguisse nessa linha. Então, a gente vai seguir por essa outra linha do coordinator, certo? Vou criar a função aqui Open Event Details Event Screen. Deixar ela assim por enquanto, vazia. Aqui vai ser self.viewModel.OpenDetailsScreen. Eu vou precisar passar esse tipo e esse ID. Então lá na minha ViewModel vou precisar passar. Quando eu chamar essa função na Presenter, ela vai chamar o coordinator. Na Presenter não, me desculpa. Na ViewModel. A ViewModel que é responsável por chamar o coordinator. Então, novamente, a ViewModel chama o coordinator, passando exatamente as informações. Aqui eu vou ter que atualizar com o tipo e o ID. E show de bola. Então, quando eu clico em uma célula aqui, o que acontece? Ele cai nessa closure. Caiu nessa closure, chama ViewModel. Caiu no ViewModel, ela vai chamar o coordinator. Caiu no coordinator, ela faz a lógica de criação. Aqui é uma lógica muito simples. Só que você pode ter lógicas que ou cria uma tela ou cria uma outra, em que você tem que trabalhar com os parâmetros. No caso aqui está muito simples. Aí ele cria e chama controller apenas passando, né? Chama a Navigation Controller, a função push, passando essa nova tela. Ou seja, a controller ela não tem mais a responsabilidade de gerenciar o fluxo de telas, certo? E aí só está faltando uma coisa muito importante.
Se eu mandar rodar, vai dar um problema. Pense aí o que está faltando. Esqueci uma coisa muito importante. Vamos lá, vou falar. Ó, se eu clicar, estou clicando. Não está abrindo, justamente por causa desse problema. A view aponta para a view model. A gente fez isso. Aqui, ó. A view tem uma view model. Peraí, cadê? A view model tem um coordinator. Eu criei ele, certo? Aqui, ó, view model. Crio um coordinator. E o coordinator, ele tem uma controller. Só que eu não... É aqui que está o problema. Eu não passei o valor dessa controller. Eu só coloquei essa variável e não preenchi ela em nenhum momento. Então, esse ciclo não está fechando, certo? Então, quando o coordinator mandar a controller abrir uma nova tela, não vai abrir, porque isso aqui está nulo. Aí, o que eu tenho que fazer? Em algum momento aqui da view model, por exemplo, vou criar uma função que chama didLoad, que a controller vai chamar. Eu vou fazer coordinator recebe delegate. Eu sei que quem assina esse delegate aqui, ó. Cadê o delegate? Não, tá aqui em cima. Eita. Eu sei que quem assina esse delegate é a view controller. Então eu vou usar ele para preencher o valor lá do meu coordinator. Eu vou fazer o seguinte: if let delegate, if let controller recebe delegate as home view controller, então coordinator ponto controller recebe controller. Aí eu vou estar preenchendo esse valor da controller lá do coordinator. E aqui na minha view controller eu preciso chamar viewModel.viewDidLoad. Agora vai dar certo. Vamos testar. Ó, cliquei. Não deu certo. O que será que está rolando? Vamos ver em qual momento aqui na controller que esse delegate é preenchido. Ah, ele é preenchido depois. Não, mentira. Esse aqui é o da Table View. Aqui, ó, Setup View Model. É depois, ó. E onde que é chamado esse Setup View Model? No didLoad. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou remover essa função. Vou chamar ela de Setup Coordinator. Vou passar ela para ser privada, porque eu não tenho necessidade mais dela ser pública. E vou chamar ela aqui, ó, Setup Coordinator. Por quê? Porque o momento que chama essa função é um momento logo depois de atribuir o delegate. Ou seja, o delegate aqui da ViewModel não vai ser mais nulo. Ele não estava caindo aqui dentro do if. Então vamos tentar de novo. Remover essa função. Ó, vou clicar. Cliquei certinho. Vou colocar um breakpoint. Só para ficar mais claro, ó. Cliquei aqui. Ó, caiu aqui na controller. Ele vai chamar a ViewModel. A ViewModel vai chamar o coordinator. E o coordinator vai chamar a controller para fazer a apresentação. Perfeito. Então, pessoal, coordinator é isso. A ideia é muito básica.
E a maioria das vezes é mais importante ter a ideia do que saber fazer. Então, ter a ideia de por que fazer o coordinator, por que tirar esse código da view controller, é mais importante do que saber fazer, porque saber fazer você vai saber justamente quando você pegar para fazer uma task relacionada com isso. Mas você saber da possibilidade disso, o que ganha com isso, é muito mais importante. E eu vou mostrar nos próximos vídeos o que a gente ganha ao criar um coordinator. Vocês vão ficar chocados. Mas é isso, pessoal. Papo simples hoje. Vamos que vamos. Curtam aí, compartilhem. Opa! Abraço para todo mundo. Valeu!